Entretidos a dar notícias do outro quando lá fora, sentimos calafrios ao sabermos notícias do outro quando cá dentro. Um dia, acordando de sono profundo, contabilizando sonhos vários, com pateras, hordas de deserdados arribando à Costa Rica, descobrimos que o outro está entre nós. Tantas vezes pintado com as cores garridas da internacional da bizarria, natural se torna a dificuldade em descascar-lhe a pele, prenha de preconceitos e estereótipos com que o cravejamos por interpostas notícias televisionadas ou não. Daí até à hipermediatização da violência alóctone vai um passo. Se não temos dinheiro para manter correspondentes lá fora, se o tempo dos satélites para dar notícias do inferno está pela hora da morte, chamamos um figo quando o demo nos assoma à porta, ali no bairro social, a meia dúzia de quilómetros da estação, da redação. Jornalistas, fazendo o jogo eleitoral da insegurança, amplificando em demasia a cobertura noticiosa da violência urbana, criando nos cidadãos um medo do crime que estes graduam em função da difusão e matraqueamento mediático e não tendo por base estatísticas fiáveis. Neste cadinho é fácil germinar em programas securitários, substituindo-se com mais facilidade a persecução de um security state do que um welfare state. Por detrás da cortina mediática, mantêm-se vivas e sem solução as causas sociais geradoras da violência. Ficando estas causas por detrás da cortina, mais fácil se torna aos políticos eximirem-se à responsabilidade de as combater. A desmesurada inflação do tema insegurança nos média, bastas vezes associada aos imigrantes, a que se contrapõe um quase apagamento noutras zonas que permitiriam à partida uma visibilidade positiva, caso da programação extra jornalística, acrescenta-se outro dado com responsabilidades que alguns autores também atribuem à comunicação social. A veiculação de notícias e de reportagens que deixam passar a imagem de que o Norte Rico assiste impotente a uma invasão cada vez mais significativa e quase incontrolável de imigrantes provindos do Sul. Cobertura noticiosa, que acusam alguns, tem respaldado medidas securitárias tomadas por vários governos tendentes a impermeabilizar a Fortaleza Europa ou a Fortaleza EUA. Autores há que consideram não se registrar atualmente nenhum aumento significativo de tais fluxos migratórios. Outros apontam o dedo à ausência de contextualização das notícias que os média vão veiculando sobre o tema. Todos são unânimes em constatar que o volume e o ângulo escolhidos para o tratamento deste fenómeno têm criado na opinião pública ambiente propício à tomada de medidas visando o reforço das fronteiras, controlando com mais aspereza a entrada de imigrantes, deixando pairar a ideia de que quem bate à porta do Norte Rico é indesejável, um fardo para sociedades que não necessitam do seu contributo enquanto força de trabalho, dispensando ainda com mais fervor a sua contribuição para o fomento da violência, nomeadamente nas grandes urbes. A construção do imaginário internacional pelos cidadãos está dependente de vários fatores que vão do reduto psicológico às influências do meio, família e instituições sociais de vária índole, também os média. Segundo a Astorga, os autores que se têm debruçado sobre esta problemática não exibem unanimidade, quer na despistagem dos fatores contribuintes à formação desse imaginário, quer na atribuição graduada da influência de tais fatores. Tendo por base a necessidade de integração no meio em que está inserido, o indivíduo vai desenvolvendo um conjunto de representações cognoscitivas que lhe permitem classificar os dados que recebe através dos órgãos sensoriais. O arsenal de imagens mentais de que o indivíduo se mune na sua relação com os outros inclui uma vasta gama de estereótipos, privados ou públicos, tradicionais ou contemporâneos, sexistas ou étnicos, glorificadores ou menorizadores, que são mobilizados a quando da formação de imagens sobre outros países, culturas ou povos. As fontes externas desempenham um papel variável na formação de imagens estereotipadas para além da imbricação a outros potenciadores e a outras condicionantes. Tais fontes verão a sua influência potenciar-se nos domínios em que o indivíduo revela maior dificuldade de contato com o estereotipado. A formação de imagens sobre o outro
quando lá fora pertence a este domínio de maior influência das fontes externas, dada a impossibilidade sentida pela maior parte dos cidadãos de contactar diretamente com realidades, hábitos, culturas longínquas. Tais imagens formar-se-ão assim, tendo por base uma forte mediação das fontes externas com os órgãos de comunicação social, desempenhando aqui papel de relevo. É essa, aliás, uma das cláusulas do seu caderno de encargos, considerada não como um ditame, mas como uma virtualidade que todos ostentam com deleite, um enfatizador totalizante propalado à exaustão. Média que se preze, tem sempre tudo para noticiar, tudo para mostrar, indo ao fim da esquina, mas também ao fim do mundo, todos os dias, em todos os lugares, em todas as distâncias e horas. Nesta linha se inserem as conclusões de vários estudos de Agenda 7, apontando, como sublinha Nelson Traquina, para uma maior influência dos média nas questões chamadas o nosso exclusivo. Por exemplo, questões de política externa, por contraponto com as questões chamadas obstrusivo, ou seja, assuntos conspícuos para os quais as pessoas podem mobilizar a sua experiência direta. Entre os vários média, a televisão assume aqui papel primacial, quer pelo efetivo de consumidores que mobiliza todos os dias, em número significativamente superior ao da imprensa escrita ou da rádio, quer pelo tempo que os cidadãos lhe dedicam, também bastante superior ao despendido na fruição de outros média, quer pelo tipo de público a que se dirige. Sendo, como é sabido, um média transversal, recolhe mais telespectadores junto das classes média e baixa. Por natureza, as que se encontrarão menos munidas de instrumentos que lhes permitam questionar a informação recebida. Por exemplo, maior índice de analfabetismo, ou funcional, ou, quando alfabetizadas, com habilitações académicas inferiores às da classe alta e média alta. Por natureza, as que menos vezes se socorrerão de outros meios, rádio, imprensa escrita e internet, para um saudável exercício do contraditório. Por fatalidade, as que disporão de menos meios para viajar, conhecendo em direto e ao vivo o outro quando lá fora, e não por mediação de interposta previsão. Em consequência, o volume de questões ditas o nosso exclusivo ganha relevo muito mais significante junto dos indivíduos que se informam exclusiva ou primacialmente através dos telejornais. O corolário lógico desta constatação obrigaria a uma maior responsabilidade social do meio de televisão no que toca à confecção de produtos informativos no global e das notícias veiculadas sobre o estrangeiro em particular. Não acontece assim. A seleção dos editores televisivos portugueses, constrangida de facto pelo maior volume de desgraças produzidas por tal grupo de países, maniatada pela falta de recursos, subordinada imensas vezes ao produto fornecido pelas agências noticiosas, tal seleção revela, pese em todos estes embragadores, uma linha norteadora determinada a expor o que de pior acontece nos países do terceiro mundo. Notamos um predomínio avassalador da notícia-mercado em detrimento da notícia-serviço. O jornalismo televisivo funciona, neste caso concreto, como redutor do campo de conhecimentos dos indivíduos. E isto por privilegiar os epifenómenos em detrimento da origem, natureza e essência dos acontecimentos, processos e situações. Não é exclusivo das televisões lusas, vale pouco, mas valha-nos isso. Não é patente que o jornalismo televisivo possa registar, mas é sem dúvida uma prática que nos deve preocupar a todos, a começar desde logo pelos que detêm um presumido, mesmo que débil, poder de agendar.